Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um BTC News 5x5. 5 notícias rápidas das 5 principais fontes de informação que a gente utiliza para atualizar todos os exemplos e casos dos cursos da BTC, assim como para fazer todos os nossos podcasts. Nessa edição, a gente vai falar sobre resultados muito bons da Stone. Vamos falar também sobre a Shein, que teve que fazer um down round para captar 2 bilhões de dólares no mercado. Vamos falar também sobre as iniciativas de segmentação de preço do Netflix, que parece que estão dando resultados. Vamos falar também sobre iniciativas ESG da TIM. E a gente vai finalizar aqui falando sobre bilheteria do Guardiões da Galáxia Volume 3. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Como já é de costume, em todo o BTC News 5x5, eu leio os comentários dos vídeos da semana. Então vamos lá, começando com o BTC News 5x5 da semana passada, o bicho folgado aqui, ele fez 2 comentários. O primeiro: oi Renato, poderia falar sobre Anima? Vou deixar aqui anotado. Assim que tiver uma janela aqui de análise, eu vou falar sobre o Grupo Anima, que é um grupo bem interessante, que é de educação. E a gente gosta bastante de educação aqui na BTC. E ele também fez um outro. Excelente vídeo, parabéns pelo trabalho. Poderia fazer a análise da Huawei, por favor? Também estou colocando aqui no pipeline. Mais cedo ou mais tarde, quando sair uma notícia específica aqui sobre essas duas empresas, eu vou fazer a análise para você. Então, muito obrigado, bicho folgado aqui pelo comentário. André Galvão: Renato, você é show. Muito obrigado, André. Todo dia uma aula, acompanho sempre no trajeto do trabalho, parabéns pelo trabalho, muito obrigado, André, pela audiência. E o Carlos Gomes: vejo sempre os vídeos, é muita informação importante e agradeço pelas suas análises. Faz uma análise sobre a Tesla. Já fiz bastante, então entra aqui nos vídeos do BTC News. Tesla é um case que a gente acompanha bastante, mas consequentemente, né, e com certeza, assim que tiver uma nova polêmica aqui sobre a Tesla, pode ter certeza que eu vou colocar aqui. Muito obrigado, Carlos. Aí eu fiz um vídeo sobre a Light entrando em recuperação judicial, e aí o Marcelo Matos fez o seguinte comentário: Renato, mais uma vez, parabéns pelas análises. Virei aluno da turma do Strategy in Finance do segundo semestre por conta dos seus conteúdos publicados aqui no YouTube. Pô, muito obrigado, Marcelo, e a gente se vê ali em agosto. Por favor, você poderia fazer uma análise das empresas de telecom no Brasil, se possível com algum comentário sobre a estratégia de parcerias para oferta de serviços de banda larga? Muito obrigado. Marcelo, muito obrigado. Já falei bastante sobre telecom aqui. Dá uma olhada na playlist do BTC News, que eu já falei bastante, mas pode ter certeza que assim que saírem novas notícias sobre as empresas, estou colocando aqui na lista também de análises pendentes, tá bom? Muito obrigado, Marcelo, e vejo você em agosto. Arthur: como um narco-estado conseguiu falir uma empresa, né? Que é o caso da Light. Comentário interessante. E a Light, que tem uma concessão, basicamente não tem competidor, ainda conseguiu entrar em recuperação judicial, né? Então, muito obrigado, Arthur, pelo comentário. E o Armando Abraão, ele disse o seguinte, ó: aqui na Barra da Tijuca é a área de famílias que temporariamente estão em Brasília, né? Muito interessante, né? Então, comentários de pessoal do Rio: a Light está passando por problema, recuperação judicial, mercado de renda fixa essa semana vai começar a sofrer, já sofreu um pouquinho. Vamos ver os desdobramentos aí da recuperação judicial. Fiz um vídeo também sobre a Marco Polo, que tinha me pedido para fazer. E aí o Tarcísio Ramos fez o seguinte comentário: excelente, Renato, parabéns. Muito obrigado, Tarcísio, pela audiência. E o Will S fez 2 comentários. O primeiro: se não for abuso, também gostaria de ver sua análise para TASA. Obrigado e parabéns pelas excelentes análises. Então, muito obrigado. Faz uma da BBSE e Raiz. Vou colocar, tem bastante empresa para eu fazer análise. Então, Will S, muito obrigado aí pelas sugestões. E por último, eu falei sobre o resultado muito ruim que Magazine Luiza divulgou para o mercado. E aí o Arthur fez outro comentário aqui, ó: ótima análise, Renato, muito obrigado. Um feedback técnico apenas. O áudio do vídeo ficou bastante baixo. Eu percebi depois que tinha postado. E já tentei dar uma regulada aqui no som. Espero que já esteja melhor. Muito obrigado, Arthur. E o Betário aqui fez o seguinte comentário: como sempre, Renato, uma bela análise objetiva. Eu esperava um resultado bom para a Magazine Luiza com a diminuição da concorrência, dado que a Americanas passou por dificuldade. Para mim, que estava acompanhando o preço dos eletrônicos nesse mês, depois do escândalo de Americanas, me pareceu que o preço nas plataformas da Magalu estavam até bem competitivas, mas o que aconteceu foi uma bomba, né? Pois é, a gente vai acompanhando um pouco, né, de
de estratégia das empresas, dado que nós somos consumidores e interagimos com elas, mas é sempre bom dar uma olhada no big picture, né? Como que a empresa está executando sua estratégia, como que ela está fazendo a gestão do capital de giro, isso tudo tem, né, influência direta no comportamento das ações. Então, muito obrigado, Betaro, pelo comentário, e se você quiser ter seu comentário lido no BTC News 5x5 da semana que vem, na sexta-feira, comece a fazer comentários neste vídeo até quinta-feira, que sexta-feira eu volto aqui e a gente faz todos os comentários e coloco as empresas que vocês querem que eu analise aqui no pipeline, perfeito? Vamos começar analisando uma notícia do Brasil Journal. Stone entra na era do bundle e começa a integrar a Lynx. Tri bate o consenso. Essa semana, a Stone divulgou seus resultados para o mercado e parece que eles foram muito bons, muito acima do que eles tinham projetado. Vamos entrar aqui na notícia. A Stone reportou mais um resultado forte, superando seu próprio guidance e o consenso do mercado pelo terceiro trimestre consecutivo. A empresa de adquirência cresceu seu top line em 31% no primeiro tri para 2,7 bilhões de reais e aumentou o seu EBT, que é o lucro antes de imposto de renda, em 370% na comparação anual e 17% no sequencial, para 324 milhões. Então a gente já viu que teve um crescimento muito forte de top line e também de lucro antes de imposto de renda. Bora! O guidance que a companhia deu em março era que a receita seria algo em torno de 2,6 bilhões de reais e o EBT ajustado seria de 265. Então, bateu em 100 milhões o top line e o lucro cresceu bastante, né? O lucro também veio forte em 236 milhões de reais, subindo 465% na comparação anual e 16% no sequencial. O sell side projetava um lucro um pouco menor de 219 milhões. Então bateu consenso, todos os resultados, tanto de top line quanto de bottom line, foram muito melhores do que a empresa mesmo tinha colocado para o mercado como orientação, e também os próprios analistas que acompanham o papel. Bora! Zinner disse que os números do primeiro trimestre foram impulsionados pelo aumento da base de clientes, um maior engajamento dos clientes com outros produtos financeiros e por uma dinâmica de maior disciplina de preços com repasse para os clientes. No trimestre, a Stone elevou o seu take rate, que é aquela comissão que ele fica com o valor transacionado dentro da plataforma, de 2,21% para 2,39% nas pequenas e médias empresas. Nas chamadas Key Accounts, que têm uma representatividade pequena na receita, o take rate ficou praticamente estável, até porque os grandes clientes eles têm mais poder de barganha de negociação. Zinner disse ainda que a Stone já fez alguns avanços na vertical de crédito, relançada há cerca de 2 meses. Eu não sei se vocês lembram, mas a Stone cometeu um erro na parte de processamento de empréstimos para você conseguir monitorar as garantias e ele suspendeu essa vertical há 2 anos atrás. Isso trouxe, na época, um problema muito grande de confiança de mercado, a ação caiu para caramba e aí eles refizeram toda a parte de sistema, também criaram um processo de acompanhamento, porque crédito é uma coisa importante que você precisa acompanhar de perto, e aí eles simplesmente fecharam essa operação por um tempo, parece que está retomando. E eu já fiz um BTC News aqui falando que o fato da Stone não ter iniciado as operações de crédito lá em 2021 fizeram com que ela sofresse menos do que algumas empresas que têm bastante crédito atendendo classe C e D, que agora estão vendo o índice de inadimplência subindo para caramba e os resultados, obviamente, ficando para baixo. A Stone não tinha concessão de crédito por um erro cometido, mas até que o erro foi bom. Até o final de abril, a Stone tinha concedido apenas 6 milhões em crédito para cerca de 200 clientes. Provavelmente deve estar em período de teste para ver se os processos estão funcionando de forma correta. Faz muito sentido. Uma empresa desse tamanho ela já não pode mais ir fazendo testes adoidado no mercado, sendo que erros agora podem custar alguns bilhões de reais, né? É o que acontece quando a empresa ela vai crescendo. Zinner disse que o objetivo da Stone daqui para frente é atuar com o conceito de bundle, com todos os produtos da empresa integrados numa única oferta. Bom, bundle é uma técnica de você conseguir vender mais produtos para o mesmo cliente, que a gente ensina no Price Strategy Program. O pessoal gosta de chamar de venda casada, né? Mas venda casada aqui no Brasil não pode. Então, se você conseguir ter uma solução integrada e o cliente entender que integrado ele vai ter uma vantagem muito melhor do que pegar produtos separados, eventualmente isso daí é uma estratégia que bastante gente faz, né? Tem gente que chama de bundle, tem gente que chama de combo, só não pode falar de venda casada, né?
Queremos entregar uma plataforma de serviços financeiros com soluções integradas que vão muito além da adquirência, além de uma oferta de software que vai junto com esse bundle de produtos, disse aqui o CEO para o Brasil Journal. E faz muito sentido, por quê? Porque eles fizeram a aquisição da Lynx, que é um ERP, um Enterprise Resource Planning, que é um software que controla boa parte dos processos dentro de uma empresa. E se você tem o módulo financeiro e fiscal integrado ali com o financeiro e com a adquirência, e sabendo que a Stone consegue oferecer produtos financeiros para as empresas, se você conseguir integrar todas essas soluções em uma oferta única, de fato, você vai ter um diferencial muito grande em relação a outras adquirências de mercado. Né? Por exemplo, o PagSeguro não tem ERP, muito menos a Cielo. Então, a Stone, se ela conseguir com essa estratégia integrada de serviços para os clientes, eventualmente eles conseguem ter um aumento do switch costs e conseguem ter um canal muito mais aberto para distribuir os produtos financeiros que a área está começando a fazer testes, como a gente viu agora nesses últimos 2 meses, né? Bom, para finalizar, a Stone também teve uma forte geração de caixa no trimestre. O caixa aumentou em quase 500 milhões de reais e a companhia agora tem um caixa líquido de 4 bilhões de reais. Mas a geração de caixa teve um impacto positivo da venda da posição da Stone no Inter, que contribuiu com 218 milhões de reais. Para o segundo trimestre, a Stone espera fazer um total payment volume de 83 a 84 bilhões de reais em pequenas e médias empresas, receita de 2,87 bilhões de reais e lucro antes de imposto de 375, ou seja, o que eles estão esperando para o segundo tri é um resultado mais forte que eles tiveram no primeiro trimestre, que é um trimestre de recuperação. Então, bons números divulgados da Stone para mercado. Vamos ver se com o novo CEO e já fazendo toda essa estratégia de integração de produto, a Stone consegue se sobressair em relação aos seus principais concorrentes. Vamos acompanhar aqui no BTC News. Vamos analisar agora uma notícia do Valor Econômico? TIM salta para 100 usinas de energia renovável. A TIM, como outras empresas de capital aberto, está preocupada com seus indicadores ESG. Por quê? Porque, sendo uma empresa de capital aberto, os investidores estão muito de olho nesses indicadores para até tomar a decisão de onde alocar o seu recurso. E sempre quando a gente começa a analisar uma questão ESG, o que se coloca na mesa é: essas iniciativas, elas geram de fato vantagem competitiva? A gente vai ver que essa iniciativa da TIM, ela tem características de uma teoria criada pelo Michael Porter, que é o Creating Share Value, que a gente ensina nos nossos cursos de estratégia empresarial aqui na BTC. Basicamente, iniciativas que alinham o interesse da sociedade com a maximização de lucro. Vamos entender o que isso tem a ver com a lucratividade da companhia. Bora! A TIM já tem quase metade do seu consumo de energia produzido por fontes renováveis, em 64 usinas encomendadas pela empresa. Mas esse percentual vai subir até o final do ano, quando a rede de abastecimento em plantas majoritariamente solares, biogás e hídricas somará 100 usinas em operação. Vamos lá, por que a TIM está fazendo isso? E como que ela está fazendo isso? Bora! Não é um investimento direto da companhia, mas é um fomento da TIM a esse mercado. Fazemos as licitações, o player constrói e contratamos a energia por 15 anos ou mais. Um modelo clássico no setor e que é um pilar para a TIM na agenda ESG, diz Bruno Gentil, vice-presidente de recursos corporativos da TIM. Então a TIM, ela dá garantia para o empreendedor fazer o investimento. Porque se, por exemplo, eu queira criar uma planta de geração de energia solar, eu sempre vou ter o risco de demanda. A TIM, ela está garantindo a demanda com contratos de longo prazo para incentivar os investidores a começarem a colocar mais dinheiro nesse setor de energia renovável. Isso é muito interessante. Como que a TIM ganha dinheiro com essas iniciativas? Vamos lá? As usinas levam de 12 a 18 meses para ficarem prontas, entregando a capacidade que a Telecom contrata. Além de custo menor para a empresa e de menor impacto climático, tem uma agenda social importante de geração de empregos no entorno de cada usina nova, diz Gentil. Então, olha como que essa iniciativa, ela alinha o bem para a sociedade e também maximiza a lucratividade da TIM. Energia renovável, custo mais baixo, aumento de margem. Esse é o impacto no P&L da TIM. Por outro lado, energia renovável, a princípio, emite menos poluição na atmosfera, melhorando o meio ambiente.
E também tem um impacto social, porque se você incentiva o empreendedor a fazer essas novas usinas em regiões que eventualmente não tenham empresas que geram emprego, agora você está dando essa oportunidade para a comunidade local. Então vocês viram que tem diversos impactos sociais dentro dessa iniciativa que está visando lucro. E o que o Michael Porter ele fala? A TIM ela vai ter um incentivo total de potencializar essas práticas. Por quê? Porque ela ganha dinheiro com isso. E aí o bem para a sociedade, ele cresce de forma exponencial. Então, essas iniciativas que visam lucro, elas têm um impacto social infinitamente maior do que, por exemplo, um instituto que a TIM pode ter e, eventualmente, também maximiza o lucro da companhia. Isso daqui que é a base do Creating Share Value. A companhia vai passar de 47% para 85% do seu consumo de energia em renováveis na geração distribuída até o final do ano, reduzindo a fatia do que vem do mercado cativo e do mercado livre. Segundo o executivo, a companhia consegue uma redução média de 15% no custo de energia com esse formato. Então a TIM ela tem todo o interesse de manter essas iniciativas rodando e escalar isso, porque ela ganha bastante dinheiro com isso. Quem ganha com essa iniciativa? A sociedade. Menos poluição e mais geração de emprego, melhorando as questões sociais do entorno dos investidores aí que estão fazendo as energias renováveis. Então, muito interessante. Existem diversas práticas ESG que, se você tiver essa cabeça de Creating Share Value da teoria do Michael Porter, você vai conseguir potencializar o impacto para a sociedade, maximizando a lucratividade da companhia. Muito interessante. Se você gosta do tema, pesquisa aí no YouTube e na internet temas relacionados a Creating Share Value, que é um tema de estratégia empresarial dos cursos da BTC. Vamos analisar agora uma notícia do Bloomberg Linha. Netflix, plano com preço mais baixo e anúncios trouxe 5 milhões de usuários. Netflix, no final do ano passado, divulgou para o mercado um novo plano com um valor muito abaixo do plano tradicional que ela tem e a receita seria compensada com anúncios. O primeiro trimestre divulgado de resultados desse plano não foram tão satisfatórios assim, e aí o mercado começou a duvidar que esse plano poderia manter o ritmo de crescimento de novos assinantes para a plataforma. Parece que os números desse trimestre são muito melhores e estão mostrando uma perspectiva positiva aqui para essa estratégia. Vamos lá. 6 meses depois do seu lançamento, a Netflix disse que seu novo plano de assinatura com anúncios atraiu 5 milhões de novos usuários ativos mensais. O plano de $7 por mês, menos da metade do preço da oferta mais popular, tem como objetivo impulsionar o crescimento em um setor que tem encontrado dificuldades em atrair novos clientes, sobretudo no mercado interno de streaming. A gente viu e analisou os resultados da Disney desse primeiro trimestre e a plataforma Disney Plus perdeu 4 milhões de usuários só nesse trimestre. Então, se a Netflix, com esse plano mais barato, com anúncios, está conseguindo manter ritmo de crescimento de base de usuários, isso provavelmente vai ser copiado por todos os seus principais concorrentes. Então, aquela parceria que a Netflix fez com a Microsoft para conseguir otimizar as publicidades e ter uma receita adicional, mantendo ali o ritmo de crescimento dado a oferta de um plano mais atrativo, está dando certo. Vamos lá. Os usuários mensais com idade média de 34 anos não são necessariamente assinantes. Algumas pessoas podem estar compartilhando planos, e isso também é uma iniciativa que o Netflix está tentando implementar primeiro nos Estados Unidos e depois no mundo inteiro, de endurecer um pouco as regras de compartilhamento de senhas de usuários para conseguir aumentar a base de usuários, consequentemente aumentando a receita também. Ainda assim, o número pode dissipar alguns temores de que a oferta da Netflix baseada em publicidade tenha começado a um ritmo lento. Então, parece que os números estão bons aqui, né? A Netflix tinha 233 milhões de usuários pagantes em todo o mundo no final do primeiro trimestre. Então, a Netflix está começando a mostrar para os seus concorrentes qual que é o caminho das pedras para manter o ritmo de crescimento. Mas a gente sabe, não é só estratégia de precificação, tem que ter qualidade de conteúdo. Então, se a qualidade do conteúdo é boa, consequentemente, o seu valor para o cliente vai aumentar. E aí o plano mais atrativo vai impulsionar ainda mais a quantidade de usuários pagantes na plataforma em relação aos concorrentes principais. Só que olha que interessante, pessoal, está acontecendo um problema lá nos Estados Unidos que talvez, traga alguns problemas em lançamento de novos títulos, que é o quê? A greve dos roteiristas. Olha que legal.
A líder do setor de streaming havia planejado realizar o evento pessoalmente no Paris Theatre, mas mudou para virtual depois que os roteiristas entraram em greve e ameaçaram fazer piquetes no local. Então, lá nos Estados Unidos, na semana passada, começou a greve dos roteiristas, e sem roteirista você não consegue gravar. E se você não consegue gravar as séries, filmes, entre outras produções, você provavelmente vai impactar no pipeline de lançamento de novos títulos, que é uma das principais alavancas de crescimento e agregação de valor que essas plataformas de streaming têm para o cliente. Vamos lá. A greve também levou questões sobre se as redes serão capazes de entregar alguns dos programas que estão promovendo quando a nova temporada começar em setembro. Então, se tiver alguns atrasos, eventualmente a atratividade diminui e a quantidade de novos usuários também. Mas, pelo que o Netflix divulgou na sua última divulgação de resultados, ela já tem um pipeline no backlog, né, que vai conseguir sustentar todos os lançamentos previstos para 2023. Então, dado que a Netflix já tinha várias produções que já estavam só em finalização, acredito que o portfólio vai se manter de lançamentos até 2023, o que não necessariamente vai acontecer com seus principais concorrentes. Então a Netflix está conseguindo, aqui taticamente, criar algumas iniciativas que está fazendo a companhia se destacar em relação aos resultados ruins que Warner, Disney e Amazon também, em termos aqui absolutos, vem divulgando para o mercado em termos de atratividade e potencial de crescimento dos seus sistemas de streaming. Vamos ver o que vai acontecer, mas iniciativas muito interessantes que a Netflix vem implementando para o mercado. Vamos analisar essa notícia do Neofeed? Shein dá desconto para conseguir levantar 2 bilhões de dólares. A Shein, como outras empresas que dependem de aportes de fundo de venture capital, vem enfrentando bastante dificuldade de levantar capital, dado a situação de aumento de taxa de juros e desaceleração da economia em algumas regiões. Vamos entender aqui o que está acontecendo com a Shein. Em meio à longa seca de liquidez que atinge o mercado de startups, até mesmo a gigante asiática Shein está enfrentando dificuldades para levantar novos recursos com investidores. Negociando desde o começo do ano um aporte de até 3 bilhões de dólares em suas operações, a varejista fechou a mais recente rodada levantando em torno de 2 bilhões de dólares, segundo informações do The Wall Street Journal, citando fontes próximas à companhia. Então conseguiu levantar 2 bilhões de dólares para conseguir manter o seu ritmo de crescimento e também a melhora da situação macro no mundo inteiro. Fechada há uma semana, a operação avaliou a companhia em cerca de 66 bilhões, quase um terço a menos do que há um ano, quando seu valuation era de 100 bilhões de dólares, acima do valor de mercado da H&M e da Inditex, dona da Zara, combinadas. Então, esse aporte de capital ele veio com um pênalti, que foi o quê? Você tem que baixar o valuation de 100 bilhões para 66 para conseguir receber dinheiro novo. Ou seja, quem colocou dinheiro na empresa vai ter ali uma participação maior do que quem colocou o mesmo dinheiro na rodada anterior. A mais recente rodada foi coliderada por Sequoia Capital e GA, General Atlantic, que já tinham investido em rodadas anteriores, e a Mubadala, Fundo Soberano de Abu Dhabi. Segundo as informações ouvidas, aqui as fontes ouvidas pelo Wall Street Journal, os investidores receberam mais ações da empresa para manter o tamanho das suas participações. Então, basicamente, alguns investidores importantes receberam mais ações para manter percentualmente a participação na Shein. Provavelmente alguns minoritários foram diluídos nessa rodada de investimento, mas é o pênalti que você paga para conseguir ter dinheiro numa situação difícil da economia. A reportagem também revelou alguns números sobre a empresa que possui capital fechado. Olha que interessante, pessoal, para a gente ver o tamanho que a Shein já está. A Shein fechou o ano passado com uma receita de 23 bilhões de dólares, se aproximando da H&M e Inditex, que são grandes empresas de fast fashion no mundo inteiro. E de acordo com essa mesma pessoa, a companhia estabeleceu como meta expandir a receita em 40% em 2023. Se tudo der certo, a empresa já vai estar num tamanho acima dos seus principais concorrentes, que são empresas bem estabelecidas no mercado mundial. A Zara tem até operação aqui no Brasil, né? Vamos lá. Qual que são os problemas aqui enfrentados fora a economia? Protecionismo. A gente está vendo que aqui no Brasil teve o caso no início do ano aqui da tributação da Shein, mas a Shein também está enfrentando problemas lá nos Estados Unidos. Vamos lá. A companhia é mais uma a ficar no meio do fogo cruzado entre Pequim e Washington,
com congressistas dos Estados Unidos fazendo duros questionamentos a respeito das suas práticas trabalhistas e ambientais. Então, lá nos Estados Unidos, o pessoal está pegando pesado, só que em outra frente. Não é nem a parte de taxação. É mais como que você está conseguindo manter sua operação e se eventualmente você está seguindo as regras ESG que o mercado financeiro hoje cobra bastante aqui das empresas. A companhia também enfrenta duras críticas do Brasil, com grandes nomes do varejo local criticando suas práticas concorrenciais. A situação, inclusive, levou o governo federal a endurecer a fiscalização em cima da Shein e de outras plataformas cross-border, como a AliExpress. Atualmente, remessas internacionais abaixo de $50, chega a cerca de R$ 246, são isentas para vender produtos no Brasil. Então, os varejistas de moda aqui no Brasil começaram a fazer lobby, que é proibido, tentando forçar o governo a começar a endurecer pelo menos a fiscalização. E aí teve o governo colocando taxação, tirando taxação, mas quem compra na Shein já está relatando que as compras já estão vindo, né, com um imposto a pagar e a fiscalização está bem mais forte. Então a gente já viu que a situação aqui no Brasil e nos Estados Unidos, que são dois mercados extremamente importantes para a operação da Shein, estão sofrendo aí alguns percalços, principalmente na parte de protecionismo. E aqui que eles fizeram aqui no Brasil, vamos lá? Em meio a esse cenário, a Shein formalizou em abril um compromisso para produzir no Brasil um investimento de R$ 750 milhões em 3 anos. Mas a varejista já vinha, desde o ano passado, preparando seu desembarque no país, se encontrando com alguns dos principais fornecedores de roupas do varejo de moda brasileiro, conforme revelou o Neofeed. Então, eles vão começar a nacionalizar algumas produções para conseguir gerar emprego e ter uma visão positiva do governo em relação à sua operação aqui no Brasil. No entanto, a gente sabe que o custo do Brasil ele é muito alto, então vai ser muito difícil a Shein, depois que ela começar a produzir no Brasil, manter a mesma estratégia de precificação, que é o quê? Produtos extremamente atrativos em termos de preço, com uma qualidade ok. Tá? E aí você tem custos relativamente baixos, porque são produzidos ali na China e tem todo aquele questionamento das práticas, tanto de trabalho, se tem trabalho escravo, não tem, quais são as condições de trabalho dos seus funcionários, assim como as leis ambientais. Quando ele começa a produzir aqui no Brasil, a fiscalização vai ser muito forte e o custo do Brasil vai ser muito alto também, como é para todas as empresas. Então, dificilmente ela vai manter a mesma estratégia de precificação depois que ela nacionalizar parte da produção. Vamos ver o que vai acontecer. A Shein enfrentando bastante dificuldade na sua expansão mundial, por isso a queda do valuation em 1/3 em relação à penúltima rodada de investimento. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos finalizar esse BTC News 5x5 pegando uma notícia da Forbes e dando uma dica para o final de semana. Bilheteria global de Guardiões da Galáxia Volume 3 supera $500 milhões. O terceiro filme da franquia Guardiões da Galáxia foi lançado há 2 semanas e a performance na bilheteria está sendo muito melhor do que um filme lançado este ano. Boa notícia para a Disney, que é dona da Marvel. Vamos lá. Lançada em 4 de maio, a terceira parte da franquia Guardiões da Galáxia da Marvel arrecadou $531 milhões nas 2 primeiras semanas em cartaz, sendo 213,2 milhões nos Estados Unidos e 315 milhões nos demais países. Esse valor superou outro lançamento da Marvel. Lançado em fevereiro, Homem-Formiga e Vespa, Quantumania, arrecadou 476 milhões nas 2 primeiras semanas, né? O sucesso também se refletiu no cenário brasileiro. Durante as primeiras semanas de estreia, entre 11 e 14 de maio, Guardiões da Galáxia Volume 3 arrecadou 18,7 milhões de reais e atraiu 830 mil brasileiros aos cinemas, de acordo com os dados da Comscore. Então, esse filme, já nas 2 primeiras semanas, está trazendo uma arrecadação tanto nos Estados Unidos quanto mundial muito boa, aqui no Brasil também. E o ponto fundamental é saber até quanto de bilheteria ele consegue enquanto ele estiver em cartaz. Isso daqui vai depender bastante da avaliação do público. Quando a avaliação do público é muito boa, a perna de receita em bilheteria é maior, consequentemente, a arrecadação total do filme nos cinemas vai ser positiva. Vamos ver como que está a avaliação. A avaliação positiva de 82% por parte dos críticos no Rotten Tomato e uma pontuação de 95% de aceitação do público em geral. Então a perspectiva para manutenção de bilheteria para as próximas semanas é muito positiva. Vamos pegar aqui, ó, eu gosto desse site, The Numbers, que ele mostra qual que é a bilheteria atual aqui do filme. Então, para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify,
vocês estão vendo aqui que já está em 541 milhões de dólares a bilheteria mundial, sendo que 226 nos Estados Unidos, 315 internacional, tem um delay aqui para bilheteria internacional. Então já aumentou. Quando a gente analisa as curvas em relação aos outros dois filmes, Guardiões da Galáxia Volume 3 está um pouco abaixo no mesmo período do filme 2 e está acima do filme 1. A pergunta é, será que ele vai conseguir superar a bilheteria final aqui do segundo filme? Isso vai depender, como eu falei para vocês, da avaliação do público. Quando a gente compara aqui, atualmente o público está dando 94% no Rotten Tomato de avaliação positiva. Quando você pega o segundo, ele está 87%. Então, existe uma perspectiva positiva? Sim. Então, existe um potencial desse terceiro filme da franquia superar o segundo e ser considerado o melhor dos três filmes. O primeiro filme, só para a gente completar, teve uma avaliação positiva de 92%. Então, vamos ver o que vai acontecer. Uma boa notícia para a Marvel e para a Disney, dentre várias notícias ruins que ambas companhias tiveram nesses últimos tempos. O Disney Plus teve uma perda de 4 milhões de assinantes pagos nesse último trimestre e a gente vê que os resultados financeiros da Disney estão sendo sustentados pelos parques. Então, a parte de entretenimento precisa começar a fazer bons filmes e boas séries para conseguir, primeiro, ter uma receita maior em termos de bilheteria e também uma aceitação melhor no seu sistema de streaming, dado que a competição está muito difícil e a gente está vendo que o Netflix está conseguindo adequar bem essa estratégia e está ganhando bastante mercado em relação à Disney neste segmento. Vamos ver o que vai acontecer, mas a Disney, pelo menos nessa última franquia, nesse último lançamento para cinema, parece que os resultados estão bons. Vamos ver os próximos filmes e séries. E essa foi a última notícia. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande final de semana para todo mundo. Grande abraço. Até segunda-feira.